Fala do Vasco, irmão. Ontem o jogo foi marcado pela reestreia do Felipe Coutinho também, dentre outros fatores, né? Apesar da derrota do Vasco pro Galo por 2-0 lá na Arena MRV, naquele gramado maravilhoso lá do estádio do Galo, né? É um espetáculo, pra não falar outra coisa. Bom, o Hulk marcou 2 vezes, inclusive numa falha do Praxedes, que acabou saindo no intervalo. O segundo gol do Galo foi um negócio bizarro. Aquele passe que o Praxedes deu foi um lançamento pro Hulk, né? Foi quase que uma assistência. Léo Pelé não marcou. Enfim, o gol foi bonito pro Galo e péssimo pro Vasco. Acabou que o Léo ainda me pareceu que ele tira a bola do Léo Jardim, mas o Vasco acabou tomando esses 2 gols do Hulk. Vamos ouvir o técnico Rafael Paiva após essa derrota do Vasco para ontem, na verdade, pro Galo lá em BH. Acho que muito mérito do Atlético também, né? A gente já tinha visto que era uma equipe extremamente qualificada. A ideia era tentar jogar, era tentar manter o padrão que a gente vinha fazendo nos últimos jogos, né? Mas sabíamos que o Atlético ia pressionar muito forte, que ia tentar tirar o controle do jogo através da posse, né? E a gente sabia que em algum momento eles iam conseguir fazer a gente baixar, né? E quando a gente baixou, a gente sabe que era o ponto forte deles. A gente tentou manter uma pressão o mais alto possível, mas pela qualidade deles, eles foram empurrando para trás. E eu acho que ali a gente não conseguiu encontrá-los, né? Defensivamente, em bloco mais baixo. E eles tiveram um volume próximo da nossa área, do nosso gol alto, né? E que realmente a gente não conseguiu neutralizar ali. Então tá aí a palavra do Rafael Paiva, reestreia do Felipe Coutinho, que entrou no segundo tempo, jogou por 23 minutos. Vai ter aí mais uma semana de adaptação ao Vasco. Vasco que fica na 11ª colocação com 23 pontos. Se olhar pra cima, vê o Bahia na 6ª colocação com 30. 7 a mais que o Vasco. E se o Vasco olhar pra baixo, vê o Vitória abrindo o Z4 com 15 a 8 pontos. Então assim, o Vasco tá a 7 do Bahia e a 8 do Vitória. A 7 do G6, a 8 da zona de rebaixamento. Quarto, o Vasco não joga contra o Cuiabá. Cuiabá jogando aquele playoff também chato, a beça da Sul-Americana. E o jogo adiado, porque não tem calendário, né? Adiado pra só Deus sabe, Vasco e Cuiabá. E aí, volta a campo no domingo, quando pega o Grêmio fora de casa, pela mais uma rodada, pela abertura do retorno. Domingão, Vasco e Grêmio em Porto Alegre. Sobre o Paê, uma última informação, Rafael Paiva ontem falou na coletiva que o Paê tá treinando normalmente, deve voltar contra o Grêmio no domingo. Vamos monitorar ao longo da semana a situação aí do Paê. O Vasco fez um primeiro tempo horroroso ontem, né? Sim. Muito ruim, muito ruim. No segundo tempo até houve uma evolução, mas também longe de ser o ideal. Alguns jogadores abaixo do que podem render muita coisa. O Lucas Piton, um deles, cara. Que partida horrorosa do Piton, principalmente no sistema defensivo. O resultado, uma derrota pro Atlético fora de casa, não é nada absurdo. Sim. Né? A gente só questiona a postura do time, principalmente no primeiro tempo, né, Léo? É aquilo da tabela planejada. Às vezes você pega a tabela do Campeonato Brasileiro, você vê, tem um confronto aqui dentro de casa contra o Cuiabá. Vou ganhar. Enfrentar o Flamengo num clássico, no Maracanã, empate. Enfrentar o Galo fora de casa, talvez você enxergue assim, talvez aqui eu tenha que suar um pouquinho mais pra conseguir um resultado positivo e uma derrota não é o fim do mundo. São 5 jogos de invencibilidade, né? Porque teve o empate do jogo contra o Botafogo, 4 triunfos seguidos. E acaba sendo uma situação que aconteceria, né? A gente já projetava que... porque, cara, a qualidade do passe do Praxedes pro Hulk é maravilhosa, né? Assim, o Praxedes dá uma assistência, né? Não se ajuda. Um jogador que tá recebendo, vamos falar que ele é perseguido, né? Mas ele tá recebendo muitas críticas do torcedor. A galera já não tem tanta paciência com ele. Talvez ele precise de um pouquinho mais de concentração para executar algumas ações, como, por exemplo, um passe para trás. E aí, o que pega também o torcedor é que na jogada ele dá o passe para trás, ele corre para voltar, ele desiste no meio do caminho e aí sai o gol. E aí tudo isso contribui para um ambiente que não é tão favorável assim para o Praxedes. Mas a atuação do Vasco foi ruim, a gente não nega isso, mas é uma situação que aconteceria em algum momento. Ninguém vai jogar 100% bem em todos os jogos da temporada. Mas também não precisa jogar 100% mal também, pois né? Mas o Vasco tem, não vou falar que é um crédito, né? Mas vinha com essa situação e ele tá confortável na tabela. O que muda um pouquinho é o seguinte, eu utilizar uma outra expressão, mas murcha aquela expectativa de você pensar em sonhar em Libertadores, né? Pré-Libertadores. O Breno trouxe até essa projeção de olhar pra cima. Acho que o torcedor do Vasco tem que olhar pra cima, porque o Vasco precisa olhar pra cima naturalmente e seguir somando pontos pra, naqueles 10 últimos jogos finais, dar aquela arrancada
já de acordo com o que precisa ou o que pode sonhar na disputa do Campeonato Brasileiro. Fazendo um balanço de pontuação, planejamento, de conquista de pontos, esse tropeço já era projetado jogando fora de casa. Lógico que não nessas condições, com o Vasco competindo de uma maneira melhor. Mas assim, por exemplo, ontem já tivemos a estreia do Felipe Coutinho, a reestreia do Alex Teixeira. Dá pra comentar muito sobre o Alex Teixeira, porque ele já chegou numa outra situação, né? 2-0 pro adversário, o Vasco talvez sem tanta organização na questão ofensiva. O Felipe Coutinho precisa de uma readaptação, tava jogando numa liga um pouco mais frágil. Eu acho que é muito perigoso você avaliar estreias. Sim. Né? Toda estreia, ela tem que ser... Tem que ter uma observação mais cuidadosa. Então, ainda assim, mais essa. O Felipe Coutinho foi bem, foi mal? Cara, não dá. 23 minutos em campo. 23 minutos em campo, entrou com o time tomando 2-0. Tem tanto entrosamento, também precisando afinar a parte física, por mais que você faça um trabalho específico em casa, tenha treinado algumas semanas com o restante do grupo do Vasco da Gama, uma partida é diferente, vem de uma liga talvez que não tenha a mesma intensidade que a liga do Campeonato Brasileiro, e tudo isso interfere. Mas o que a gente vê? A movimentação, a qualidade técnica, a visão diferente. Você viu que ele tentou alguns passes por elevação para infiltração de alguns jogadores pelos lados do campo, mas tudo isso vai com a questão do entrosamento, com a questão técnica um pouquinho mais afinada, mas a visão de jogo você identifica que ele continua tendo. E aí ele vai ajustar tudo isso com o decorrer dos próximos dias. Mas é um Vasco um pouquinho mais qualificado e um Vasco que pode sim, pelo menos na minha avaliação, sonhar com a pré-Libertadores. Talvez com a Libertadores direta fica um pouquinho mais complicado, porque temos aí Bahia, o Fortaleza também muito forte, e o trio... Hoje, na minha opinião, a briga do Vasco hoje é muito mais olhando pra cima do que pra baixo. A gente considera olhar pra cima. Mas vamos lá, Libertadores direto. São 3 times brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Botafogo, Palmeiras e Flamengo na ordem atual da tabela de classificação. Mais 2 times que tentam entrar nesse bolo, Fortaleza e Bahia. Ou seja, só aí tem 5 times que devem ficar, ou a probabilidade é maior de ficarem nessa parte de cima da tabela de classificação. O Vasco pode sim brigar, sonhar com uma 6ª vaga ali numa pré-Libertadores, mas precisa de um trabalho, consistência, tudo isso está acontecendo. Existe essa curva de crescimento. Agora a gente espera que esses reforços consigam trazer justamente essa qualidade, esse extra para o Vasco ter uma arrancada em algum momento e entrar nesse pelotão ali de frente do Campeonato Brasileiro. Agora eu falei que eu não costumo avaliar estreias, mas eu vou ter que falar, cara. Emerson Rodrigues. Tomara que ele tenha enganado a gente legal ontem, porque ele errou tudo que tentou. Tudo. O Azevedo, há 2 anos eu fiz a estreia do Júnior Santos no Botafogo. Eu fiquei revoltado. Botafogo e Juventude. Curiosamente, o Isidro Pita também marcou naquela oportunidade, foi um jogo no Sul, e aí o Júnior Santos fez um gol. Mas ele quebrou a bola naquela oportunidade. Vinha do campeonato japonês, vinha de um outro mercado, aí ele se adaptou e hoje é uma peça importante. Minha torcida é que isso aconteça com o Emerson. Mas é aquilo, não foi uma apresentação que deu uma animação. Eu não lembro de uma estreia tão ruim de um jogador, cara. Pois é. O torcedor tá falando também do São Paulo. O São Paulo também tá jogando futebol até interessante com o Zubeldia, né? Um futebol diferente. O Zubeldia que tem aí muitos cartões, já está suspenso de novo. Também tem o São Paulo. Ou seja, tem 6 times ali brigando por esses G6. O Vasco precisaria de uma arrancada. Ou seja, o Vasco, com esses reforços, principalmente o Souza e o Felipe Coutinho, ele pode ter uma arrancada e colocar-se como candidato dentro desses 6 times que estão nessa parte de cima da tabela de classificação, você viu? Quero fazer uma observação sobre a arbitragem do Rafael Claus. Na minha opinião, ele ignorou um pênalti no Verratti. Sim, tem esse foi agarrado dentro da área, tá? Então, é um lance interpretativo. Qualquer toque com um jogador que tá saltando, desequilibra e ele perde a pontaria. Qualquer toque. Tenta saltar e alguém dá um encostão em você. Você perde o equilíbrio, naturalmente você perde também a pontaria na hora de fazer um arremate. Então, isso é impactante no momento da conclusão. O Rafael Paiva vem fazendo um trabalho bacana demais. Não vou crucificar o cara por conta dessa derrota de ontem. Agora, insistir com o Praxedes e o Hugo Moura tá complicado, hein? Tá complicado principalmente demais. Praxedes. Cara, o Paiva é aquela situação de jogador que não tá aguentando esse calendário do futebol brasileiro, nitidamente, né? Calendário, gramado ruim. Falar em gramado ruim ontem em Belo Horizonte, hein? Então. O que é aquilo, hein? Gramado ruim. Aí vai jogar no Mané Garrincha, gramado ruim. Vai jogar aqui no
vai jogar na Arena MRV, gramado ruim. Aí, às vezes, vai jogar no gramado sintético, mas, assim, o sintético é melhor. Sim, é melhor, mas o jogador precisa de uma adaptação. Eu não sou contra o sintético. É pra galera, antes da galera ficar revoltada, mas todo gramado, todo piso, o cara precisa de uma adaptação diferente. Aí tem a situação climática, tem a questão dele, da questão física, a bateria de jogos, treinamentos, intensidade, tudo isso contribui. Mas a gente ouviu o Breno concluindo no noticiário dele. Já está treinando e é a expectativa que ele volte no próximo jogo. E é claro, Felipe Coutinho jogou por 23 minutos. E a gente ouve o que o Coutinho falou à beira do campo depois da derrota de ontem pro Galo. Bom, muito feliz de estar vestindo a camisa do Vasco de novo num jogo oficial. Óbvio que o resultado não era o que a gente queria. Agora a gente vai pensar em trabalhar bem a semana, que a gente tem um jogo super importante. E é isso. É claro que o ritmo de jogo eu vou ganhando pouco a pouco. Eu vim num momento de bastante tempo inativo, mas eu estou dando o meu máximo para poder estar ao mesmo nível do pessoal quanto antes. Deu um chute a gol, uma finalização, 16 passes certos, 5 errados, sendo desses 16 passes certos, um passe decisivo, além de 2 roubadas de bola, números aí do SofaScore. Tem mais uma semana, o Vasco não joga quarta-feira, enfrentaria o Cuiabá, mas o Cuiabá tem um excelente jogo contra o Palestino. Sim. Pela Copa Sul-Americana, dos playoffs da Sul-Americana, né? Então, o jogo foi adiado, não tem data pra acontecer. O Coutinho não tem, a não ser que ele entre 45 minutos. Não, o Coutinho tem que jogar de 15 em 15, de 20 em 20, até conseguir recuperar o condicionamento físico. E talvez o Payet também, né? É que o Payet deu piti no outro jogo lá, que jogou 45 minutos. Ficou irritado, mas pelo visto estava nos planos também. Ele não gostou de ter sido substituído e também não continua jogando, não consegue, melhor dizendo, jogar regularmente. O Vasco tem esse problema físico aí pra resolver, né? A gente já tá na metade do turno e os jogadores precisam se adaptar fisicamente. Ainda tem o Souza, né? Que também estava apto só pra jogar um pouquinho e por isso preferiram preservar. É bom a gente torcer pro Vasco conseguir, com os jogadores que estão jogando regularmente, competir como vinha competindo antes desse jogo contra o Atlético Mineiro, que foi muito ruim, né, cara? O primeiro tempo, tem muita gente falando da situação da arbitragem, das falhas individuais, concordo, o Vasco perdeu com falhas individuais, o Piton marca mal no primeiro gol, o Praxedes erra o passe no segundo gol, tivemos situações de impedimento, de possíveis pênaltis, enfim, acho que o torcedor tem que reclamar, embora seja muito chato esse discurso de ficar toda hora reclamando de arbitragem. No entanto, individualmente e coletivamente, o Vasco foi um desastre no primeiro tempo. Eu acho que perderia o jogo naturalmente. Com erro de arbitragem ou sem erro de arbitragem, com falha individual ou sem falha individual, o Vasco naturalmente perderia. E assim, vamos falar com um pouquinho de sinceridade? Quando você monta a tua tabela imaginária, você vai pegar o Galo fora de casa, você imagina que vai perder o jogo. Mas no planejamento... Um empate é um bom resultado. E um gramado horroroso. Gramado muito ruim, mais um, né? ruim, Mas o problema é o sintético do Botafogo. É isso. Outro gramado horroroso no Campeonato Brasileiro. Pô, saindo areia, é um negócio terrível. Flamengo e Criciúma foi uma vergonha também, né? Gramado do Mané Garrincha, recebeu também o jogo do Juventude. O Fluminense também foi horrível. Jogo do Fluminense em Cuiabá, vários gramados horríveis. Mas o Vasco vinha competindo contra o São Paulo, que é um time que também tá na parte de cima da tabela. Sim. O Vasco competiu e venceu por 4-1. Ontem o Vasco não competiu no primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada do Emerson Rodrigues, por mais que ele tenha entrado muito mal, o Vasco mudou as características do jogo e passou a dominar. Talvez até por um certo cansaço do Atlético Mineiro também. Eu acho que cansaço e estratégia, né? Pode ser, Jogou a bola com o Vasco, mas assim... Às vezes nem é tanto de estratégia, é natural, né? Você tem 2 gols de vantagem, você vai buscar o espaço do adversário, a afobação do adversário. Não vejo tanto mérito do Vasco. Uma vez no primeiro tempo, o Vasco. Sim, 0 chutes, contra 9 do Galo, né? Isso. E Ou aquilo, seja, né, os principais jogadores do Vasco numa situação ruim, o Piton também não jogando tecnicamente muito Verrete, bem. 2 jogos seguidos ruins, Pois né? é, aí A culpa do primeiro gol é muito do Piton. Então, sem esses 2 jogadores numa tarde feliz, o Vasco naturalmente cai no aspecto defensivo e também ofensivo. Por isso que precisa que o Payet e o Coutinho estejam saudáveis, né? Pra melhorar esse meio campo. E nesse momento talvez eles nem joguem juntos, é o que você falou, né? Se um pode jogar 45 minutos, o outro pode jogar 30... Você começa com um, tira no intervalo, coloca o outro. Sim. Vai ter que funcionar desse jeito. E a gente também torcer pela baixa utilização do Bruno Praxedes. Cara. Eu não gosto de ficar perseguindo o jogador, mas... Mas não é perseguição, a gente tá comentando que realmente não tá dando. Não dá. É porque passa a sensação de perseguição. Quem jogou bem foi o Matheus Cocão. De novo. Mas ele tá jogando bem pra caramba há muito tempo. Jogou muito bem mais uma vez. O Praxedes fez 2 bons jogos. Principalmente contra o Inter. Contra o Inter ele entra, muda o panorama do jogo e por isso ele ganha a condição de titular
pro jogo seguinte contra o Corinthians. E vai bem contra o Corinthians. Contra o Corinthians ele vai bem. Só que o problema é esse, cara. É muito instável, oscila demais. E quando ele oscila, ele compromete. Ele não pode oscilar com um passe como aquele, Então, né? ele compromete. Eu acho que faltou concentração ali, dele perceber o que estava acontecendo, ele entender qual que era a jogada. Isso. Ele fazer a leitura, pô. Leitura. Ele baixou a Perfeito. cabeça e deu um passe pra trás. Aí ele hesita, não tem e cobertura. aí escorrega e... Porque no Atlético ainda o Léo corre atrás do Hulk. Eu acho que ele não ganha a bola porque o Léo bate no Hulk e ele voa. E o Léo é mais rápido. Ele bateu no jogo inteiro. Porque ele bateu no trem. E o Hulk percebeu isso. O Hulk caía pro lado do Léo, ele tava atropelando o Léo. Era isso.